Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é sexta-feira, dia 20 de fevereiro de 2026. Daremos início agora aos nossos destaques desta primeira edição pelo jornal Folha de São Paulo. O nosso destaque de hoje é sobre finanças regionais. Aqui nos informa que despesas sobem mais que receitas e estados registram pior resultado fiscal desde o ano de 2014. O Comitê de Secretários aponta um crescimento menor de arrecadação e restrições fiscais mais rigorosas nos próximos anos aqui no Brasil. E a arrecadação de imposto sobre herança em São Paulo bate um novo recorde em 2025. E aumento da dívida pública coloca em xeque futuro do arcabouço fiscal de Haddad. Inclusive, temos aqui um infográfico falando justamente sobre essa questão, sobre as contas estaduais, que nos mostra, por exemplo, que a situação fiscal dos estados brasileiros se deteriora pelo quarto ano seguido em 2025, enfraquecido, ou melhor, aqui nos informa que o enfraquecimento da atividade econômica afeta o ICMS. Agora, mudando de assunto, também temos aqui esta fotografia que trata de esportes sobre a Copa do Brasil. Aqui nos informa que o goleiro Bruno, que foi o condenado pelo assassinato de Elisa Samúdio, defende 2 pênaltis em estreia pelo Vasco do Acre, mas o clube acreano é eliminado. E ainda falando sobre esportes, Fonseca é derrotado pelo peruano Ignacio Buzzi de virada e cai nas oitavas do Rio Open. E o brasileiro continua na disputa de duplas com Marcelo Melo. E por último, temos aqui sobre meio ambiente, axolotes apreendidos em aquários de restaurante de Porto Alegre ganham novo lar no maior zoológico do Rio Grande do Sul. Agora, mudando de assunto, temos aqui alguns destaques sobre o caso Master. André Mendonça reduz sigilo do caso Master após suceder Dias Toffoli na relatoria. E o ministro, inclusive, decide que Daniel Vorcaro não é obrigado a depor a CPI do INSS. E o Tribunal de Contas da União ainda avalia como tratar as festas de ex-banqueiro com autoridades. Também temos aqui sobre o governo Lula. Lula pediu a avaliação de pontos fracos militares do Brasil depois da captura de Maduro pelos Estados Unidos. E aqui nos informa também que, sob pressão, o Parlamento da Venezuela aprova a lei de anistia por unanimidade. Também mais alguns destaques sobre as eleições deste ano. Tarcísio de Freitas absorve a direita e isola a esquerda na disputa por São Paulo. E a campanha de Flávio enfrenta embate sobre a presença em ato na Paulista. O próximo assunto em destaque é sobre educação. Aqui nos informa que estudantes de cursos privados de medicina vão pior que os da rede pública. Em 94% do ENAMED, dos 107 programas com nota insuficiente, 87 são particulares que têm alunos mais ricos. Também temos aqui outros destaques sobre supersalários. O Congresso Nacional é capturado por lobby dos supersalários, é o que diz o fundador da República.org. Para o Guilherme César Coelho, escândalo do Master vai puxar mudanças de penduricalhos. Sobre a Argentina, em meio à greve geral e série de protestos, Milei aprova a reforma trabalhista na Câmara Argentina. Esse texto propõe mudanças como jornada de até 12 horas de trabalho e diminuição também das indenizações. Sobre alimentação, aqui temos uma chamada de capa. Sabor de cacau faz marcas se destacar em degustação de sorvete de chocolate. Teste às cegas promovido pelo jornal provou 9 marcas disponíveis em supermercados. Agora falando sobre memória, morre o ator Eric Dane, que atuou nos seriados Euforia e Grey's Anatomy, aos 53 anos de idade. A
Família do artista, que tinha esclerose lateral amiotrófica, confirmou a morte na última quinta-feira, dia 19 de fevereiro. Agora, sobre livros, que é um outro destaque também na Folha de São Paulo de hoje. Livrarias em São Paulo reúnem acervos especializados em temas como futebol, HQs, que são as histórias em quadrinhos, e arquitetura. Locais na metrópole são bons para quem quer mergulhar em assuntos, e veja também lista de espaços. Agora, na sessão Pare para Ler de hoje, temos aqui um assunto sobre saúde. Busca por caneta emagrecedora aumenta no período pós-parto. Cifras espelham pressão sobre mulheres para retomar o corpo anterior à gravidez. E efeito no leite materno ainda não é 100% conhecido. Agora, falando sobre questões econômicas, aqui na Folha de São Paulo, geopolítica força a União Europeia a se mover em direção à energia limpa. Falando sobre tecnologia, Lula deixa de ir a painel sobre ar organizado pelo Brasil na Índia. E sobre sustentabilidade, aqui nos informa que o governo Lula vai condicionar financiamento de ferrovias a compromissos ambientais. As empresas terão de comprovar a adoção de medidas para emitir títulos com incentivo. Sobre o imposto de renda, as empresas têm até o dia 27 de fevereiro para entregar informe de rendimentos do IR 2026. E o empregador que atrasar ou não disponibilizar o comprovante pode ser multado pela Receita. Agora, falando de alguns assuntos sobre política aqui no nosso país, Bolsonaro escolhe Caroline de Toni e Carlos para o Senado em Santa Catarina. E Datena perde ação na justiça para Marçal e terá de pagar R$10 mil, mas ainda pode recorrer. Aqui relembra que o apresentador pedia indenização de 100 mil por ter sido chamado de agressor sexual. Sobre o judiciário, temos aqui a notícia que a Polícia Federal intima a depor sindicalista da Receita que criticou o inquérito no Supremo. O presidente do Unafisco tem questionado decisões sobre suspeitos de vazar os dados. Agora, na editoria de cotidiano aqui da Folha de São Paulo, temos aqui um primeiro assunto que uma escola estadual na Zona Oeste de São Paulo funciona com energia improvisada há 2 meses e a gestão de Tarcísio de Freitas diz que o problema acontece devido ao roubo de cabos em dezembro. Falando também sobre violência, que nos informa que Portugal inicia julgamento de acusado de incentivar ataque à escola em São Paulo. Isso em 2023. Adolescente entrou numa instituição de Sapopemba, matou um colega e feriu outros 3 nesse ataque. Também temos aqui mais outro caso de violência em São Paulo. Adolescente relata ter sido vítima de violência sexual dentro da Fundação Casa, no estado paulista. Corregedoria da instituição, Polícia e Justiça acompanham o caso que foi registrado como estupro. E sobre o trânsito, que nos informa que motociclistas e pedestres representam 90% das mortes no trânsito de São Paulo no mês de janeiro. Também temos aqui alguns assuntos internacionais desta sexta-feira na Folha de São Paulo. Fim de ações afirmativas muda perfil das universidades dos Estados Unidos. Também temos aqui um texto. Arquivos do caso Jeffrey Epstein expõem comportamento de uma elite global irresponsável. Em ciência, temos aqui um destaque para a astronomia, que o teste de Artemis é concluído como planejado, apesar dos problemas. Durante o dia, ocorreu uma falha na comunicação com a nave, mas a situação foi normalizada. Também temos outro assunto para o meio ambiente, que promotoria pede a suspensão de licença de mineração de ouro na Volta Grande do Xingu, no Paraná. E agora, por outro lado, Belo Sul afirma ter adotado as medidas necessárias
para o licenciamento. Agora, na capa do jornal Estado de São Paulo de hoje, no alto da capa, temos aqui a guia semanal Sextou, do Estadão. Temos um destaque para a música Um Coelho Mal Entre Nós, o fenômeno mundial. Bad Bunny faz shows hoje e amanhã em São Paulo. Já no caderno Divirta-se, animações alternativas chegam ao cinema. E sobre paladar, roteiro gastronômico na Zona Sul paulistana. Agora, uma outra chamada de capa, na editoria Metrópole, 3 anos após tragédia, a vida em área de risco em São Sebastião. Aqui nos informa que a Vila Sarri exibe cicatrizes geológicas e emocionais, 3 anos após o temporal que matou 64 pessoas em São Sebastião. Famílias vivem perto das 853 falhas e crateras surgidas após o deslizamento em 2023. E a área de risco recebeu obras de contenção, como a gente observa aqui nesta fotografia em destaque. Agora a manchete de hoje fala sobre sistema financeiro. Mendonça amplia a autonomia e acesso da PF no caso Master. Essa decisão contraria estilo de Dias Toffoli, antigo relator do caso. Uma semana após ser sorteado como novo relator no Supremo Tribunal Federal da investigação sobre as fraudes do Banco Master, o ministro André Mendonça decidiu aumentar o número de pessoas com acesso às investigações dentro da Polícia Federal e dar mais autonomia à corporação no caso. E o despacho mantém o sigilo do processo, mas apresenta uma guinada em relação à linha do ministro Dias Toffoli, que foi afastado da relatoria no dia 12 de fevereiro. Até agora, que nos explica que apenas 4 peritos podiam analisar os celulares apreendidos. Em ofício a Mendonça, a PF afirmou que havia cerca de 100 dispositivos eletrônicos a ser periciados e um perito levaria aproximadamente 20 semanas de dedicação exclusiva para extrair aí esses dados. Inclusive, temos outro destaque, ainda falando sobre esse caso Master. O ministro dá a opção de ir ou não à CPI. A decisão de André Mendonça permite que o dono do Banco Master decida se quer depor na CPI do INSS nesta segunda-feira. Temos aqui uma matéria internacional. Suspeito de vazar segredos a Epstein, irmão de rei Charles é preso. Andrew teria compartilhado dados secretos e parte da rede de exploração do financista. Ele deixou de ser príncipe, mas lembrando que ele foi solto após 12 horas preso. Na Argentina, temos aqui esta matéria. Greve na Argentina em resposta à reforma trabalhista paralisa os serviços. A reforma reduz indenizações, permite agora uma jornada de trabalho de 12 horas e limita o direito de greve. E já na Venezuela, o parlamento chavista aprova a lei que anistia os opositores. Agora, falando sobre a questão dos supersalários, já no judiciário brasileiro, Flávio Dino proíbe criação de leis que permitam pagar penduricalhos. Essa decisão pretende barrar salários de servidores que rompam um teto de R$ 46,3 mil. Temos também outra chamada de capa, no jornal Estado de São Paulo. Filho de Fux é terceiro parente de ministro com dados fiscais violados. Mulher de Moraes e ex-enteada de Gilmar Mendes tiveram dados consultados. E por último, temos aqui um outro assunto sobre economia. 6 estados do Distrito Federal iniciam o ano sem dinheiro para quitar as dívidas. Agora, na capa do jornal Globo, temos aqui a manchete sobre recursos públicos. Penduricalhos no judiciário crescem 43% em um ano e passam de 10 bilhões de reais. E o levantamento considera benefícios apenas de quem recebeu acima do teto.
Aqui nos informa que os penduricalhos na folha de pagamento do Judiciário cresceram mais de 3 bilhões de reais no ano passado, que foi um salto de 43%, já considerada a inflação em relação a 2024. E o levantamento com base em dados do CNJ considera apenas os vencimentos de magistrados que receberam acima do teto do funcionalismo e descarta benefícios mais comuns aos demais servidores ou a iniciativa privada, como os auxílios moradia, alimentação e saúde, além da gratificação natalina, que é uma espécie de 13º salário. Agora, para o pesquisador Sérgio Guedes Reis, no Judiciário e no Ministério Público, os penduricalhos estão ainda mais disseminados que nos demais poderes. Ele resume dizendo que o teto virou um piso. E ainda sobre o Judiciário, Dino amplia a decisão que suspendeu regalias. O ministro do Supremo vetou a aplicação de novas leis que criem mais penduricalhos acima do teto e instou o Congresso a regulamentar a questão dos ganhos no serviço público. E sobre o caso Master, Mendonça revê ato de Toffoli e autoriza a PF a fazer perícia sem restrições. O ministro determina a retomada do fluxo ordinário das investigações e o antecessor havia decidido quais peritos atuariam no caso e a remessa de dados ao Supremo Tribunal Federal. Ainda falando sobre o Judiciário, temos aqui esta chamada de capa. Representante de auditores da Receita é intimada a depor após criticar a ação da Polícia Federal. O presidente da Associação de Auditores da Receita, o Kleber Cabral, foi intimado a prestar depoimento à Polícia Federal depois de fazer críticas à operação determinada pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que ordenou buscas e impôs medidas cautelares contra os servidores do fisco. E ainda temos aqui outro assunto envolvendo também política. Mota disputa pautas de efeito eleitoral para driblar pecha de inimigo do povo. O presidente da Câmara busca protagonizar tramitação de projetos como o fim da escala 6x1 e a regulamentação do trabalho por aplicativo após primeiro ano marcado por embates com o Planalto. Também na política, aliado de Lula, Paes a vice a clã bolsonarista. Ele afirma que política é juntar gente. Após indicar sua irmã para compor a chapa de Paes, palanque de Lula no Rio, Washington Reis, líder do clã que controla a política de Caxias, reafirmou seu apoio a Flávio Bolsonaro. Na editoria internacional, também temos aqui alguns assuntos em destaque na capa do Jornal Globo. A Argentina tem greve e protestos contra a reforma trabalhista de Milei. Uma greve convocada por centrais sindicais paralisou transporte público e aeroportos, afetando dezenas de voos para o Brasil. E esse texto não havia sido votado até o fim da noite de ontem. E ex-príncipe Andrew é preso suspeito de vazar informações confidenciais a Epstein. Em desdobramento do caso Epstein na família real, Andrew é acusado de passar informações confidenciais quando enviado o comercial britânico ao americano condenado por crimes sexuais. Ele foi liberado após depor por 11 horas. E o rei Charles III declarou apoiar a investigação sobre o seu irmão mais novo. Falando sobre saúde, o Jornal Globo nos traz aqui um destaque que fala sobre terapia. Experiências místicas podem contribuir para a saúde mental. Aqui informa que estudos relacionam os psicodélicos monitorados à melhora da depressão e da dependência química. Sobre o carnaval deste ano, temos aqui este destaque ao mestre com o carinho de legião de fãs. Aplaudido por todas as escolas na apuração, Cissa planeja surpresas para amanhã e diz que cumprirá a promessa pelo título da Viradouro, que no caso é parar de fumar. E aqui outros destaques, fala sobre os prós e os contras no balanço da Folha Carioca. Onda de turistas foi ponto positivo.
Agora, insegurança, excesso de ambulantes e blocos lotados foram os pontos negativos. No caderno especial também temos outros assuntos sobre as justificativas dos jurados que decidiram um título. E Maricá sobe e vai desfilar no especial. E ainda no segundo caderno, temos aqui um destaque sobre cinema. Não sabia o que era Oscar, mas agora já sei, quero ir. A Tânia Maria, que faz agora um tratamento de saúde para poder comparecer à festa do prêmio que acontecerá nos Estados Unidos, fala de mudanças em sua vida após o agente secreto, como estrelar campanhas publicitárias e trabalhar como atriz em novos filmes. Já no Correio Brasiliense de hoje, temos aqui no alto da capa alguns destaques do caderno Divirta-se Mais, desta sexta-feira, onde reina a massa. A gastronomia italiana é uma das paixões dos brasilienses e casas especializadas, com variedade de pratos, da clássica lasanha a sofisticados preparos, dão à capital opções a todos os gostos e bolsos. E confira o roteiro preparado pelo jornal para este fim de semana. Também temos outros assuntos sobre os melhores da folia. Na sua nona edição, o Prêmio CB Folia divulga hoje, no auditório do Correio, os vencedores nas categorias Melhor Bloco de Rua, Melhor Fantasia e Melhor Momento do Carnaval. Já falando sobre esportes, temos aqui dois destaques. O primeiro é dizendo que o Flamengo se dá mal no primeiro jogo da Recopa. Lanús derrota campeão da Libertadores por 1-0 e obriga o time rubro-negro a vencer por 2 gols no Maracanã. E manifestação pró-prisão de Jair Bolsonaro gera punição a Carol Solberg e a tira de etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Já a manchete do dia aqui do Correio Brasiliense é sobre o Judiciário. Mendonça reduz sigilos e dá mais autonomia à Polícia Federal no MASTE. Um dos principais motivos de atrito entre investigadores da Polícia Federal e o ministro Dias Toffoli, primeiro relator do processo que apura supostas fraudes nas negociações do Banco Master, a restrição de acesso às provas colhidas foi derrubada ontem pelo novo condutor do caso no Supremo, André Mendonça. A decisão do magistrado atende a pedido da PF, na prática, reverte ordem de Toffoli, que determinou à Procuradoria-Geral da República a guarda desse material. E mais de 100 celulares e tablets apreendidos terão perícia liberada após a mudança no nível de sigilo. E ministro André Mendonça também afirma que invocar na CPMI do INSS é facultativo. Temos aqui outros assuntos. Filho favorito da rainha Elizabeth na delegacia. O ex-príncipe Andrew passou quase 11 horas detido pela polícia do Reino Unido. O irmão caçula do rei Charles III é suspeito de ter vazado informações sensíveis sobre a nação para o pedófilo e traficante sexual Jeffrey Epstein, com quem mantinha amizade. E Charles se disse profundamente preocupado, mas garantiu que a lei seguirá o seu curso. Especialistas avaliam danos desastrosos à família real e vítimas de Epstein falam ao Correio Brasiliense. E mudando de assunto, temos aqui um destaque para a saúde sobre doença renal em alta. 1 a cada 7 adultos tem rins que funcionam mal. Excesso de anti-inflamatórios e suplementos está ligado ao problema, é o que alerta o nefrologista Elber Rocha em entrevista ao CB.Saúde. Já na ciência, estudo acha mecanismo similar em tumores de gatos e humanos. Também temos um assunto lá para Brasília, que nos informa que o entorno está mais caro. Passa a valer a partir de 0 horas de domingo um novo reajuste de 2,5% nas passagens de ônibus do entorno, aprovado pela ANTT. Serão atingidos cerca de 380 mil trabalhadores que se deslocam diariamente entre cidades de Goiás e Distrito Federal.
Também temos aqui outros assuntos no Correio Brasiliense. Dino amplia a restrição aos penduricalhos. Depois de suspender por 60 dias o pagamento de valores extras, sem leis específicas, no salário de servidores, ministro do Supremo Tribunal Federal proibiu novas decisões sobre verbas remuneratórias ou indenizatórias. Essa decisão atinge órgãos dos 3 poderes em todo o país. E presidente da Unafisco vai depor após criticar Moraes. Relator do inquérito das fake news no Supremo, Alexandre de Moraes intimou o sindicalista Kleber Cabral, que representa auditores fiscais, a esclarecer declarações sobre o trabalho do magistrado. E o dirigente criticou a operação autorizada pelo ministro contra os servidores. Já no jornal cearense O Povo, desta manhã de sexta-feira, a manchete do dia: atendimentos por quedas são mais que o dobro dos por acidentes com motos. A maior prevalência de quedas ocorre entre pessoas a partir de 60 anos, que somaram 5.526 casos em 2025. E o número é quase 1/3 de todos os atendimentos do tipo registrados no ano. Também temos outros assuntos sobre comes e bebes. Temos aqui o destaque para a peixada cearense. O prato tradicional combina sabor acentuado e ancestralidade. Também sobre reportagem. Após movimentar 119 bilhões de reais em 2025, setor de casa e decoração projeta crescer 6%. No assunto internacional em destaque, na capa de hoje, fala sobre o caso Epstein. Escândalo leva membro da realeza britânica à prisão. No esporte, artilheiro do time, Barreiro deixa o Fortaleza para jogar no Boca Juniors. Também na economia, cooperativas do Cariri se articulam para escoar produção pela Transnordestina. E por último, temos um assunto sobre o carnaval, que Rei de Paus é campeão. A agremiação de Maracatu foi a vencedora do desfile de domingo da Avenida Domingos Olímpio, no Carnaval de Fortaleza. Já a vitória do sábado foi anunciada à nação Iracema. Agora, na capa do Valor Econômico de hoje, temos aqui um destaque: Previdência fechada tem 233 planos com déficit de 28 bilhões de reais. Perspectiva de queda dos juros aumenta a preocupação do regulador com solvência das entidades. E após crítica ao Supremo Tribunal Federal, chefe da Unafisco é intimado. O presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, a Unafisco, Kleber Cabral, foi intimado a depor a Polícia Federal nas investigações sobre o acesso e o vazamento de dados de ministros do STF familiares. Essa medida foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, após o dirigente criticar decisões do magistrado. E por ordem de Moraes, a PF realizou na terça-feira uma operação de busca e apreensão contra 4 servidores da Receita suspeitos de acessar e vazar os dados. E ainda sobre o judiciário, Mendonça revê decisão de Toffoli no caso Master. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, autorizou que agentes da Polícia Federal retomem o fluxo ordinário das apurações sobre o caso do Banco Master. Com isso, derrubou decisões anteriores do ministro Dias Toffoli, que em janeiro definiu que só peritos indicados por ele poderiam acessar provas colhidas durante a Operação Compliance Zero. E Mendonça decidiu também que Daniel Vorcaro, dono do Master, não será obrigado a comparecer para depor na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre irregularidades no Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Também temos aqui um assunto. Trump diz que decidirá se ataca Irã em até 15 dias. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que espera chegar ao acordo com o Irã e acrescentou que Teherã precisa apoiar os esforços de paz atualmente em curso no Oriente Médio. E, no entanto, alertou que coisas ruins acontecerão se não chegarem a um entendimento.
Trump disse que os próximos 10 ou 15 dias decidirão se os Estados Unidos atacarão ou farão um acordo com o Irã, enquanto Washington intensifica sua presença militar com o envio de uma força maciça ao Oriente Médio para pressionar Teherã. E os Estados Unidos querem que o Irã abandone o seu programa nuclear, mas Teherã se recusa a abrir mão do enriquecimento de urânio com fins energéticos. Temos também outros destaques. Associações buscam acordo com Big Techs. E caminho é desacelerar a expansão do gasto a partir de 2027, é o que afirma Mansueto. O Brasil precisa de um ajuste fiscal de 2% do PIB, mais de 200 bilhões de reais, para estabilizar a dívida, mas um choque para reduzir o endividamento em 2 anos exigiria esforço grande no curto prazo, difícil para qualquer governo aprovar. E por isso, o caminho a partir de 2027 é desacelerar o gasto e apresentar um plano crível que permita enxergar nas metas de resultado primário a estabilização da dívida PIB ao fim do próximo mandato, ainda que ela cresça até 2029. E as recomendações são do economista-chefe do BTG Pactual e ex-secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida. E ainda falando sobre o judiciário, também temos aqui um destaque. Dino proíbe a edição de novas leis que garantam penduricalhos. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, proibiu ontem a publicação de novas leis autorizando pagamentos a funcionários públicos que superem o teto constitucional, equivalente a R$ 44,3 mil por mês. Essa decisão complementa a liminar concedida pelo ministro no dia 5 de fevereiro, suspendendo o pagamento dos chamados penduricalhos aos servidores dos 3 poderes em todas as esferas da administração. E a medida inicial deu 60 dias para a suspensão de todos os pagamentos que não estivessem amparados em lei. Ainda falando sobre política, Mendonça retira restrições da PF em apurações do Master. O ministro derrubou decisões anteriores do ex-relator, o ministro Dias Toffoli. O PF agora poderá acessar provas colhidas na investigação e conduzir os depoimentos. Continuando no valor econômico desta sexta-feira, temos aqui na editoria de política a seguinte matéria em destaque. Após criticar Moraes, presidente da Associação de Auditores da Receita é intimado a depor a Polícia Federal. O Kleber Cabral não teria sido informado sobre a razão dessa intimação. O presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, a Unafisco, Kleber Cabral, foi intimado a depor a Polícia Federal nas investigações sobre acesso e vazamento de dados de ministros do Supremo Tribunal Federal e familiares. Essa medida foi determinada por Alexandre de Moraes, que é o relator do caso na Corte, e ocorre depois de o dirigente criticar decisões recentes do magistrado. Aqui relembra que a primeira crítica ocorreu na terça-feira, dia 17 de fevereiro, que é o mesmo dia em que 4 suspeitos foram alvo de operações da PF sobre os supostos vazamentos. E na ocasião afirmou que os auditores não podem ser transformados em bodes expiatórios em meio a crises institucionais ou disputas que não lhes fazem respeito. E a entidade também manifestou preocupação quanto à adoção de medidas cautelares contra os suspeitos, por considerar que a apuração em curso ainda é preliminar. E aqui informa que depois Kleber Cabral concedeu entrevistas em que criticou o Supremo. E uma dessas entrevistas, que foi ao G1, disse que é menos arriscado fiscalizar o primeiro comando da capital, que é o PCC, do que altas autoridades da República. Já a CNN Brasil afirmou que não há indícios de que um auditor-alvo das operações da PF vazou esses dados.
E ao Valor Econômico, ele afirmou que a apuração tem vários furos, já que alguns dos alvos não deveriam ter acesso a informações fiscais sigilosas. Ele afirmou que desconfia que tem muita informação correndo sem lastro de realidade. Não creio que a Receita tenha dado acesso a quem não poderia ter. Ainda segundo a apuração do jornal Valor Econômico, Cabral não teria sido informado sobre o motivo do depoimento. Esse caso tramita em sigilo e há, na Unafisco, no entanto, a desconfiança de que a intimação se deva às declarações feitas ao longo desta semana. E lembrando aqui que a operação da PF foi autorizada por Moraes após pedido da Procuradoria-Geral da República. E há também uma auditoria na Receita para verificar se houve acesso irregular às informações. Tanto a PF quanto o Fisco ainda apuram a motivação dos supostos acessos indevidos. Eles investigam, por exemplo, se houve uma motivação política ou venda dos dados. Aqui nos informa que foram alvos da operação Ruth Machado dos Santos, servidora da Receita no Guarujá, Luiz Antônio Martins Nunes, técnico do Serviço Federal de Processamento de Dados, SERPRO, no Rio de Janeiro, que foi cedido ao Fisco, Ricardo Mansano de Moraes, auditor fiscal da Receita desde 2007, e Luciano Peri dos Santos, que também atua como técnico do Seguro Social em uma delegacia da Receita lá em Salvador. E na quinta-feira, na quinta, dia 18, em um novo desdobramento do caso, a Receita decidiu afastar Mansano do cargo de substituto eventual do chefe da equipe de gestão do crédito tributário e do direito creditório da Delegacia da Receita Federal do Brasil, em Presidente Prudente, lá em São Paulo. E a portaria foi publicada no Diário Oficial da União, mas não especifica o motivo dessa dispensa. E a reportagem procurou a defesa do auditor fiscal exonerado para perguntar se ele gostaria de se manifestar, mas não obteve um retorno até a publicação dessa reportagem. E a colega do Fisco, Mansano teria dito que acessou por engano os dados de uma enteada do ministro Gilmar Mendes, filha de sua ex-mulher, Guiomar Feitosa. Segundo os relatos, o auditor fiscal queria obter dados de 2008 de uma conhecida do mesmo nome e sobrenome, mas acessar as informações recebeu um aviso de pessoa politicamente exposta. Já Ruth negou, em depoimento à PF, que tenha vazado informações de familiares de integrantes do Supremo e afirmou que não acessou de forma indevida os dados da advogada Viviane Barsi, que é a mulher de Moraes. E durante a oitiva, ela disse que realizava um atendimento presencial a outra pessoa no momento em que a corporação identificou o suposto acesso irregular aos dados sigilosos. E aqui também temos um texto da colunista Andréa Joubert. Ela escreve o seguinte: todas as famílias felizes se parecem. Controvérsia sobre os valores da família brasileira, despertada pela escola de samba que homenageou o presidente Lula, é politicamente relevante e eleitoralmente potente. E ainda temos aqui outra matéria que analistas dizem que Lula deveria admitir erro e pedir desculpas a evangélicos após desfile em carnaval. Os especialistas avaliam que o mal-estar gerado por ala da Acadêmicos de Niterói pode resultar em um problema prolongado para o petista no ano eleitoral. Também temos aqui um destaque que o Planalto teme desgaste com evangélicos após o desfile que homenageou o Lula. A oposição questiona sátira a religiosos e ironiza rebaixamento de escola que homenageou o presidente. Também temos aqui que o governo acelera liberações de emendas parlamentares. A gestão Lula paga 2,74 bilhões de reais até a semana que antecedeu o carnaval, 28% a mais do que o desembolsado nos 2 primeiros meses inteiros de 2025. Também temos aqui outras matérias que Dino proíbe novas leis para penduricalhos acima do teto do funcionalismo
público. E deputados concordam em limitar penduricalhos, mas acham excessivo o veto de Dino a novas leis. A decisão de ministro do Supremo é complemento à liminar que suspendeu o pagamento de valores extras ilegais a servidores. Também temos aqui sobre o Rio de Janeiro, na política. Com a retomada de julgamento no TSE, Castro pode antecipar a saída do governo para evitar a cassação. Em torno do governador do Rio, aposta em novo pedido de vista para ganhar mais tempo. E ao lado de escolhida para vice, Paes fala em unir diferenças e evita a polarização nacional em seu discurso. O pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro formaliza chapa com a advogada Jane Reis, do partido MDB. Também sobre as eleições em São Paulo. Quem fala de submissão não entende nada de lealdade, diz Tarcísio em direta a Kassab. O governador paulista reitera a importância de Bolsonaro em sua trajetória ao relembrar crítica do presidente do PSD. E por último, sobre o projeto do Senado, Bolsonaro escolhe candidatos ao Senado em Santa Catarina e provoca uma racha no estado. Os nomes indicados pelo ex-presidente retiram o senador Esperidião Amin da chapa do governador Jorginho Melo. Vamos dar início agora aos nossos destaques desta segunda edição pelo site de notícias do jornal O Globo. Temos aqui o primeiro destaque. Aqui nesta matéria informa que penduricalhos sem fim, pagamentos acima do teto no judiciário crescem 43% em um ano e superam 10 bilhões de reais. Flávio Dino cobra de parlamentares a regulamentação do teto de remuneração. E as decisões devem ser analisadas em plenário. Aqui vai nos informar que o ministro Flávio Dino, do STF, decidiu ontem proibir a aplicação de qualquer legislação nova sobre parcelas remuneratórias e indenizatórias que ultrapassem o teto constitucional, que são os chamados penduricários. Essa determinação vale inclusive para a edição de novas leis que visem instituir esses pagamentos. O despacho de Dino reforça a liminar concedida por ele em 5 de fevereiro. Nela, Dino deu 60 dias para que os órgãos de todos os níveis da Federação, União, Estados e municípios revisem as verbas pagas aos membros de poderes, a seus servidores públicos. E as parcelas que não tiverem previsão expressa em lei, federal, estadual ou municipal, conforme a competência, deverão ser imediatamente suspensas após esse prazo. Também temos aqui um texto da colunista Malu Gaspar sobre o caso Master. BRB tem dificuldades para convencer Faria Lima a comprar ativos entregues por Vorcaro. Sob pressão do Banco Central para recompor a liquidez e o patrimônio após o rombo deixado pela fraude do Master, o BRB passou as últimas semanas em uma blitz na Faria Lima, tentando encontrar um comprador para os ativos que o Master entregou para tentar compensar um rombo provocado pela carteira de crédito fraudada de 12,2 bilhões de reais. Mas embora tenha conseguido vender algumas das carteiras de crédito originais do banco para recompor a liquidez, arrecadando 5 bilhões, emissários do BRB na Faria Lima têm encontrado ceticismo e desconfiança em relação aos ativos deixados pelo Master. E a equipe da coluna conversou com 4 operadores no mercado que receberam os representantes do BRB e também com o executivo do próprio banco. E os 5 afirmam que será impossível a instituição financeira arrecadar os 21 bilhões de reais que está buscando para recompor o capital e escapar de uma intervenção. Já no BRB, integrantes da direção afirmam que há interessados nos ativos e que as negociações caminham bem, sem dar mais detalhes. Também temos aqui um destaque sobre o jogo político que Nicolas Ferreira e a direita que se divide sobre atacar Toffoli e o caso Master. Temos agora aqui neste carrossel de imagens, já mudando de assunto,
que esta matéria nos fala sobre 9 sinais de que seu amigo é tóxico e como se distanciar sem confrontá-lo. Aqui faz parte da editoria de saúde. E nesta matéria vai informar que estudos mostram que a maioria dos rompimentos entre amigos não ocorre devido a grandes conflitos, como é um romance, mas com uma dissolução gradual. Falando para a previsão do tempo, sexta-feira após carnaval será de chuva no Rio, BH e também em grande parte do país. E sobre esportes, insegurança volta a dar as caras em jogo que Flamengo chamou a derrota para o Lanús. E Eric Dene, estrela de Grey's Anatomy e Euforia, morre aos 53 anos nos Estados Unidos. E um destaque também para cinema. Tânia Maria fala sobre novos projetos, vontade de ir ao Oscar e também o sucesso após os seus 70 anos de idade com o filme O Agente Secreto. Agora, voltando a falar sobre política, temos aqui esta matéria que nos informa que PL e PT prometem embate no TSE após o desfile que aconteceu no Rio de Janeiro. Siglas avaliam entrar com ações na corte após homenagem a Lula na Sapucaí. O Tribunal Superior Eleitoral virou frente de batalha entre PT e PL após o desfile da Acadêmicos de Niterói, que homenageou o presidente Lula no Carnaval do Rio de Janeiro. Enquanto a sigla de oposição acionou a Corte Eleitoral para investigar o financiamento à escola de samba, o partido de Lula avalia ingressar com uma representação sob a alegação de que há impulsionamentos de postagens com críticas ao governo e ao petista na esteira do desfile. E de acordo com o integrante da Executiva Nacional do PT, o partido está fazendo o levantamento sobre quais postagens foram impulsionadas para avaliar essa necessidade de tomar alguma medida jurídica. Ele diz sob reserva que é preciso analisar a fundo quem está por trás dessa operação, que de acordo com a sua avaliação, busca gerar prejuízos à imagem do governo federal em ano eleitoral. E de acordo com o ministro da SECOM, Sidônio Palmeira, os ataques a Lula partiram de legendas e parlamentares ligados à bancada evangélica, que passaram a explorar nas redes sociais imagens de uma das últimas alas da escola, a Neoconservadores em Conserva, que trazia famílias dentro de latas. E o ministro da SECOM entende que, em razão dos impulsionamentos, foi criado um debate falso em relação a esse tema. E aqui temos as aspas de Sidônio sobre o assunto. Ele fala que é uma coisa impulsionada, feita intencionalmente, é oportunismo eleitoral. E segundo o ministro, o governo não tomará medidas e a resposta jurídica caberá ao PT. Tem que averiguar, tem que ir atrás para identificar os responsáveis por isso. Isso é crime eleitoral. E aqui conta que o impulsionamento de publicações de críticas ao governo é um tema que preocupa o Palácio do Planalto. Esse ponto consta em minuta apresentada pelo TSE, que está em análise e na avaliação de governistas, abre margem para gerar um desequilíbrio nessa disputa. E Sidônio disse ainda que o governo não interferiu nos temas levados pela Acadêmicos de Niterói para a Avenida, abre aspas. O governo não teve interferência nenhuma na escola de samba. A única coisa que o governo teve interferência foi junto aos ministros para não saírem, para evitar um problema eleitoral. E sobre a eleição no Rio de Janeiro, que também é um outro destaque no site do Jornal Globo, chapa de paz com Reis se divide entre Lula e aceno ao bolsonarismo. Mesmo se aliando ao prefeito, que estará com petista em outubro, Washington Reis diz que fará campanha para Flávio Bolsonaro. E de olho nas eleições, após ser rotulada pela esquerda como inimiga do povo, a Câmara busca protagonismo em bandeiras de Lula. A iniciativa mais recente envolve a proposta que prevê o fim das jornadas de trabalho 6x1. Temos aqui alguns assuntos internacionais agora em destaque. Escândalos e prisão. Como o ex-príncipe Andrew decaiu de herói das Malvinas e filho predileto, a pária da família real britânica.
A trajetória do Duque de York reúne acusações de abuso sexual, afastamento da vida pública e também a ruptura com a monarquia após os escândalos ligados a Jeffrey Epstein. E ainda falando sobre este caso Epstein, liberação sob investigação e apuração criminal, o que acontece com o ex-príncipe Andrew após a sua soltura. Sem acusações formais, um membro da família real seguirá sob análise da polícia e posteriormente do Crown Protection Service. Aqui nos fala que Andrew, o ex-príncipe, foi libertado sob investigação na noite de quinta-feira, após passar grande parte do seu aniversário de 66 anos sob custódia policial. A medida significa que ele não está mais formalmente detido, mas continua sendo alvo de apuração criminal por suspeita de má conduta em cargo público. E ainda falando sobre Jeffrey Epstein, documentos sugerem ligações com a supermodelo Naomi Campbell. A modelo convidou o financista, o Jeffrey, que foi condenado como criminoso sexual, para eventos luxuosos ao redor do mundo. Temos também aqui outros destaques, falando já sobre tecnologia. Esqueça Apple, Microsoft, Google e Meta. Veja qual é hoje a maior rivalidade do mundo da tecnologia. OpenAI e Anthropic protagonizaram na Índia mais um capítulo do antagonismo de 5 anos das duas companhias de inteligência artificial. Aqui a gente consegue ver, por exemplo, da esquerda para a direita na imagem, temos aqui o Narendra Modi, Sam Altman da OpenAI e Dario da Anthropic. Os executivos, como a gente observa, se recusaram a dar as mãos na cúpula da IA e esquentam a rivalidade. Também temos aqui uma outra notícia falando já sobre negócios. Quem gastaria 1,4 bilhão de reais para obter uma licença ambiental? Foi o que afirmou a diretora da Petrobras sobre margem equatorial. Na sua entrevista, a executiva defende a exploração na foz do Amazonas, critica atrasos do IBAMA e diz que o país não pode abrir mão dessas reservas. No caso, foi a Silvia dos Anjos, a diretora de exploração e produção da Petrobras, a entrevistada. Temos aqui outras matérias já falando sobre carnaval, o que deu certo e o que deu errado na Folia Carioca 2026. E Mestre Cissa planeja surpresa na Viradouro para o desfile das campeãs. Temos aqui um outro assunto já falando sobre a Argentina. Em meio à greve e protestos, Partido Governista e seus aliados aprovam na Câmara a reforma trabalhista de Milei. Esse texto retornará ao Senado por conta de mudanças feitas pelos deputados em um artigo polêmico. Também temos aqui uma outra matéria que Justiça condena o humorista a indenizar Júlio Lancelotti em R$15 mil após citar o padre em piada sobre pedofilia. Comediante chamado Cassius Ogro mencionou o sacerdote em vídeo publicado em suas redes sociais e a juíza considerou que o comediante extrapolou os limites do humor. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo condenou o humorista Cassius Ogro por danos morais contra o padre Júlio Lancelotti e determinou que pague ao religioso uma indenização no valor de R$15 mil por menção ofensiva na internet. Essa ação foi movida após o comediante postar um vídeo fazendo uma piada em que citou o padre em contexto sugerindo pedofilia. E a Melissa Bertolucci, que é a juíza à frente do caso, considera que o réu extrapolou os limites da crítica e também do humor. Aqui relembra que durante a Copa do Mundo de 2022, Júlio Lancelotti criticou nas suas redes os jogadores da seleção brasileira por consumirem carne folheada a ouro, que custava cerca de R$9 mil, enquanto há tanta pobreza pelo Brasil.
Reconhecido por seu envolvimento em ações sociais, o padre é vigário episcopal do Povo da Rua da Arquidiocese de São Paulo. E com base na publicação do religioso, o humorista, o Ogro, postou na mesma época um vídeo que se direcionava ao sacerdote e dizia o seguinte: se ponha no seu lugar, padre. Se fosse um garotinho de ouro, você não ia querer ele. E o conteúdo foi veiculado nas páginas de Cássius no Instagram e no YouTube, onde ele soma mais de 180 mil seguidores. Aqui conta também que, ao tomar ciência dessa veiculação do conteúdo, o padre moveu um processo na justiça contra esse humorista, que responde pelo nome civil de Cássius Mateus dos Santos Soares, alegando que sofreu difamação. Ainda de acordo com a acusação do padre Júlio Lancelotti, liderada pelo advogado Nicolas Berro, a piada ultrapassou os limites da liberdade de expressão, configurando ato ilícito que atingiu a imagem de Lancelotti. Agora, um outro assunto, também em destaque ainda no site aqui do Jornal Globo: aterro no limite. Foliões elegem um parque o palco dos blocos, mas a infraestrutura é insuficiente. Do tráfego intenso à escassez de guardas municipais e agentes de trânsito em acessos e cruzamentos, essa situação exige atenção redobrada de motoristas e pedestres. Como a gente observa aqui nesta imagem, uma multidão se divertindo aí no Boi Tolo, bloco que passou domingo pelo aterro em seu trajeto entre o centro e a Copacabana. E os especialistas dizem que precisa haver critérios para o uso deste parque. Também temos aqui um outro assunto, que a Amazon já fatura o mesmo que quase todas as empresas do Brasil na Bolsa, isso juntas. Temos também aqui um texto de Lauro Jardim sobre a nova vida de Clarissa Garotinho. E Vera Magalhães também escreve em sua coluna que, enquanto Lula samba, Flávio costura. Depois de ter revertido reação negativa à escolha de seu nome pelo pai, o senador articula palanques em estados-chave. E Malu Gaspar também escreve os recados de Mendonça no púlpito dias antes de assumir o caso Master. O ministro do Supremo afirmou que não pode estar vulnerável ao anunciar que lucros do Instituto serão dedicados para o dízimo e obras sociais. Também temos outro destaque, um texto também de Lauro Jardim, sua coluna. Rodrigo Pacheco será o candidato de Lula em Minas Gerais. E ele também escreve BTG e a venda da Rumo. Outros destaques, Anselmo Góes, em sua coluna, escreve: Caetano vai receber indenização de um ofensor que o atacou nas redes. E Neymar admite a possibilidade de se aposentar em dezembro. Ele afirma que vai ser do coração dele. O atacante de 34 anos, que voltou aos gramados no último domingo, tem contrato com o Santos até o fim de 2026. Agora, falando sobre violência, a polícia faz uma operação contra o núcleo político do CV no Amazonas que movimentou 70 milhões de reais. Essa ação cumpre 23 mandados de prisão preventiva e 24 de busca e apreensão nos estados, incluindo Ceará, Pará, Minas Gerais, Piauí e Maranhão. Aqui informa que a Polícia Civil do Amazonas deflagrou hoje, nesta sexta-feira, uma operação para combater um esquema criminoso ligado à facção Comando Vermelho. Denominada de Erga Omnes, a ação investiga práticas que envolvem tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva e violação de sigilo funcional, com movimentações financeiras que chegam a 70 milhões de reais a partir da criação de empresas fachadas. E entre os alvos estão pessoas que compõem um núcleo político, com investigados que possuem acesso aos poderes executivo, legislativo e judiciário. E entre os alvos que já foram presos até o momento está Anabela Cardoso Freitas
integrante da Comissão de Licitação da Prefeitura de Manaus e ex-chefe de gabinete do prefeito David Almeida, ele que é do Partido União, que não é alvo e nem investigado. Além dela, entre os outros 14 detidos, sendo 8 do Amazonas, estão um servidor do Tribunal de Justiça do Amazonas e ex-assessores de 3 vereadores. E as informações são no portal G1. Aqui nos conta também que essa ação cumpre 23 mandados de prisão preventiva e 24 de busca e apreensão em Manaus, nas cidades de Belém, do Pará, Ananindeua, no Pará também, Belo Horizonte, Minas Gerais, Fortaleza, no Ceará, Teresina, Piauí e também Estreito, no Maranhão. E a polícia afirma que os investigados atuavam para viabilizar a contratação de empresas de fachada nos ramos de transporte e logística para adquirir drogas lá na Colômbia. E a partir da capital amazonense, os entorpecentes seriam redistribuídos para outros estados do país. E desde 2018, o montante movimentado anualmente foi de cerca de 9 milhões de reais. Outros destaques, agora falando sobre São Paulo, corpo de mulher encontrado esquartejado dentro de uma mala em córrego na zona sul de São Paulo. E a vítima tem 35 anos e a polícia tenta identificar responsável por esse crime. Temos agora outras notícias. Arquivos revelam ligações do criminoso sexual com dirigentes e donos de equipes da Fórmula 1. Temos também aqui que Kiev acusa Moscou de planejar assassinatos de autoridades ucranianas com recompensa de mais de R$500 mil. E sobre esportes, se vira nos 30, Vasco busca reinvenção após perder Coutinho, Ryan e Verratti em um mês. Temos também aqui sobre o caso Master. Reações de Toffoli e Alexandre de Moraes expõem o fosso entre o Supremo e a sociedade. E Dino dá nó tático nos lobbies do funcionalismo e amplia alcance de decisão sobre os penduricários. Falando agora sobre o Rio de Janeiro, a gente começa aqui com um caso de violência em Caraí. A polícia investiga se suspeitos por execução de capoeiristas são os mesmos que tentaram matar a vítima 2 dias antes. Esses crimes aconteceram com um intervalo de 48 horas no bairro de Icaraí, que fica lá em Niterói, na região metropolitana do Rio. O mestre Paulinho Sabiá não resistiu aos ferimentos e, infelizmente, faleceu. Aqui nos conta, nessa legenda da imagem, que o mestre Paulinho Sabiá registrou em delegacia que homem havia tentado o atacar dias antes de morrer. E sobre este Carnaval 2026, trânsito no centro terá interdições para os desfiles mirins nesta sexta. Acessos serão fechados em etapas ao longo do sábado. Vias da Cidade Nova e do Catumbi entram nesse esquema. Temos também outros assuntos que Reduto da Campeã, Viradouro, Niterói, Terra Boa de Samba e de episódios históricos. Temos também aqui um destaque. Infelicidade minha, diz pai sobre vídeo em que imita cego em um camarote lá na Sapucaí. A atitude do prefeito do Rio foi criticada pelo senador e pré-candidato à presidência, Flávio, que o definiu como o amigão de Lula. Temos outros assuntos em destaque também. Essa primeira matéria sobre saúde, que afirma que uma experiência mística induzida por psicodélicos pode realmente melhorar a saúde mental, e novos estudos surpreendem. Pessoas buscam a cura por meio de experiências místicas induzidas por psicodélicos. Temos também aqui outro assunto sobre Mpox. Tudo o que se sabe sobre o vírus é já registrado em 5 estados e Distrito Federal neste ano. Em 2026, o Brasil registrou 48 casos de Mpox, a maior parte em São Paulo, segundo o Ministério da Saúde. E até o momento, felizmente, não há óbitos. Falando agora sobre esportes, Felipe Luiz admite que Flamengo precisa melhorar urgentemente
após atuação insegura e derrota para Lanús. E onipresente no torneio carioca, jovem tenista é o grande chamariz das ativações tecnológicas. Temos aqui um texto de Diogo Dantas para a editoria de esportes. Fla aposta que São Paulo não conseguirá pagar a Lazio por Marcos Antony prepara um bote. Falando sobre negócios e finanças, Bitcoin volta a cair. Computação quântica pode quebrar a criptografia e os analistas divergem sobre este assunto. Sobre o mercado de trabalho, Mato Grosso tem o menor desemprego do Brasil em 2025. Estados Unidos dizem rejeitar comissão de controle humano da IA, proposta pela ONU. E CDBs para não investir. Vejam os investimentos que analistas sugerem cautela. Temos aqui alguns assuntos internacionais em destaque. Kiev acusa Moscou de planejar assassinatos de autoridades ucranianas com recompensa de mais de R$500 mil. E, até o momento, 10 pessoas foram presas. E documentos revelam planos de Trump de construir base militar para 5.000 pessoas em Gaza, segundo The Guardian. Na Venezuela, o parlamento aprova a lei de anistia por unanimidade histórica. E espólio de Jeffrey Epstein propõe pagar até 182 milhões de reais para encerrar ações de vítimas. Acordo de até 35 milhões de dólares precisa de aval da Justiça de Nova York e pode encerrar o processo aberto em 2024. Também temos aqui um destaque sobre os Jogos Olímpicos de Inverno. Conheça o império de 32 bilhões que move esportes na neve lá na Itália. Aqui fala que França é o país que mais recebeu turistas estrangeiros em 2025, mas vê a Espanha encostar. Um outro assunto agora para o Brasil. Naufrágio no Amazonas gera alerta sobre segurança fluvial na região norte. E o país soma 5.600 mortes no século. Também temos aqui um outro destaque, que Itália pode proibir consumo de carne de cavalo e classificar equinos como animais de estimação. E o projeto prevê multa de até 100 mil euros e prisão também para o abate desses animais. Agora, no Correio Brasiliense de hoje, temos aqui um destaque sobre o judiciário, que Mendonça dá à PF amplo acesso às provas do caso Master. Para o transporte, passageiros reclamam de aumento das tarifas no entorno. Moradores da região reclamam do valor da passagem, também da qualidade dos veículos e serviços. Governos do Distrito Federal e de Goiás insistem em consórcio interfederativo. E Dino barra manobras para pagamento de penduricalhos. O ministro cobra do Congresso regulamentação da questão para dar um basta aos exageros e distorções. Temos aqui outro caso em destaque, que uma operação no Amazonas mira esquema de drogas e lavagem de dinheiro. A polícia cumpre mandados em 7 estados contra grupo suspeito de tráfico e também de corrupção. E STF derruba lei sobre escolas sem partido em município do Paraná. Também temos aqui sobre concurso com salário de 21 mil. Inscrições para concurso da Câmara terminam hoje. E para a América do Sul, a Câmara da Argentina aprova a reforma trabalhista de Milei em meio à greve. E dando continuidade ao Correio Brasiliense, temos aqui uma matéria internacional que fala sobre os Estados Unidos. Após polêmica com Obama, Trump promete divulgar documentos dos Estados Unidos sobre alienígenas e OVNIs. Trump diz que vai divulgar os arquivos sobre alienígenas por causa do enorme interesse sobre o assunto e após sugerir que Obama pode ter divulgado informações sigilosas sobre este assunto. Agora temos aqui um outro destaque, já no Brasil. Idosa cai em cisterna de 13 metros e cachorro chama por ajuda. Animal indicou o local da queda e vítima foi resgatada consciente pelos bombeiros de Montes Claros, lá em Minas Gerais.
O cachorro da vítima passou a apresentar comportamento incomum, indo repetidamente até o local do poço desativado, como se tentasse chamar a atenção das pessoas. Uma idosa de 66 anos caiu em uma cisterna funda no fim da tarde da última quinta, dia 19, no terreno da casa dela em Padre Carvalho, que fica em Minas Gerais, que é a região norte do estado. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Montes Claros, por volta de 18 horas, uma equipe foi acionada para atender uma ocorrência de queda em cisterna desativada. E os militares constataram que uma mulher havia caído no fundo de uma cisterna seca com aproximadamente 13 metros de profundidade. Aqui conta que ela havia saído para visitar a irmã que mora nas proximidades. E como demorou a retornar, um familiar foi procurá-la, inicialmente sem sucesso. E o cachorro da vítima passou a apresentar um comportamento incomum, indo repetidamente até o local do poço desativado, como se tentasse chamar a atenção de alguém. E ao se aproximar, a irmã ouviu a mulher gritando e acionou imediatamente o corpo de bombeiros. Aqui conta que os militares, com equipamentos de proteção individual, as EPIs e materiais de salvamento, montaram um sistema de redução de forças com cordas, polias e tripé para acessar de forma segura o interior da cisterna. E também foi utilizado equipamento de proteção respiratória durante toda essa operação. E a vítima foi retirada felizmente consciente e se queixava de dores fortes no braço direito. Depois da imobilização do membro, ela seguiu para a Santa Casa de Montes Claros, onde está sob cuidados médicos. Esse local foi isolado e familiares receberam orientações sobre a necessidade de vedação adequada de cisterna para evitar novos acidentes. Também temos aqui um destaque sobre concursos, o CNU 2. Listas de classificação estão disponíveis e saiba também como consultar. Também foi publicado o edital específico de convocação para a primeira rodada de confirmação de interesse. No Reino Unido, como a prisão de ex-príncipe Andrew pode afetar a família real britânica. E o ex-príncipe britânico ligado a pedófilo cai nas garras da justiça. Sobre trânsito, colisão entre 3 veículos deixa feridos em Terdita e Chinhoçu. Sobre a seleção, Ancelotti sinaliza a renovação como técnico da seleção masculina. Carro parte ao meio e deixa 3 mortos na BR-381, lá em Minas Gerais. A batida entre carreta e veículo de passeio deixa, infelizmente, 3 mortos e um ferido grave na Grande Belo Horizonte. A concessionária Nova 381, que é responsável por esse trecho, informou que há congestionamento nos 2 sentidos da via. Esse acidente aconteceu na manhã de hoje, sexta-feira, dia 20 de fevereiro, lá na BR-381, em Santa Luzia, em Minas Gerais, que é na região metropolitana de BH. Temos aqui outros destaques sobre uma operação da Polícia Federal. A prisão de brasileiro que abalou rede global de abusadores de crianças. Gravado ao longo de 5 anos, o documentário da BBC EIE com BBC News retrata a rotina de policiais de diferentes países que se infiltram em fóruns na Dark Web para capturar abusadores sexuais de crianças e libertar as suas vítimas. E um outro assunto também em destaque agora na editoria de cidades, aqui do site do Correio Brasiliense. Carnaval movimenta 100 milhões e gera 20 mil postos de trabalho. E o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios aciona a Corregedoria da PM sobre spray em distrital. Policiais militares do Distrito Federal são ameaçados e têm a viatura apedrejada durante uma abordagem no Itapoã. E o Tribunal de Contas do Distrito Federal suspende a licitação para a obra do Hospital Oncológico de Brasília. E na gastronomia, a riqueza de sabores das massas, um roteiro italiano no Distrito Federal.
Também temos aqui que novos beneficiários do Distrito Federal Social podem abrir uma conta no BRB até o dia 24. E sinistros nas rodovias do DF registraram um salto de 13% no carnaval deste ano. Também temos aqui uma investigação em destaque: joias furtadas em shopping foram revendidas em uma feira do Distrito Federal. Crime ambiental: pulverização aérea mata toneladas de peixes em Padre Bernardo. Moradores denunciam que a aplicação de agrotóxico perto de represa matou até 10 toneladas de peixes e causou um mal-estar em funcionários. E agora esse caso é investigado pela Polícia Civil de Goiás. Como a gente consegue observar aqui apenas trechos aí desse espaço, aqui informa que a aplicação aérea de agrotóxicos em uma lavoura próxima a uma represa em Padre Bernardo terminou com a morte de muitos peixes e a denúncia de possível crime ambiental. Segundo proprietários da área atingida, entre os dias 16 e 19 de janeiro, cerca de 8 a 10 toneladas de peixes morreram após a pulverização feita por avião agrícola nas proximidades do reservatório. Falando agora sobre saúde, casos de doença renal crônica estão em ascensão. Especialista diz que a doença compromete a função dos rins e que uma das causas está ligada ao uso de anabolizantes. Temos também aqui outro destaque falando sobre saúde, que o Implanon passa a ser oferecido nas unidades básicas de saúde do Distrito Federal. O método contraceptivo mais seguro do mundo, com eficácia superior a 99%, será destinado inicialmente a mulheres de grupos prioritários. Também temos aqui sobre política. PGR se manifesta contra pedido de general para receber visita íntima. E filho de Fux é o terceiro parente de ministro com os dados violados. Alckmin diz que Lula vai tentar retirar tarifaço em visita a Trump. Autoridades brasileiras buscam bens de Vorcaro, na Flórida. Liquidante do banco acionou entidades americanas como corretores imobiliários, galerias de arte, casas de leilão para encontrar bens de alto padrão ligados ao banqueiro nos Estados Unidos. Temos também aqui sobre a agenda internacional do presidente, que Lula critica a exploração de dados e defende regulação das Big Techs. Na Índia, Lula destacou a dualidade da tecnologia, capaz de ampliar o bem-estar coletivo, mas também de representar ameaças significativas. Já na editoria aqui Brasil, temos a primeira matéria: prepare o bolso. IPVA começa a vencer a partir de segunda-feira. E motociclistas são as vítimas que mais morrem no trânsito. Temos outro assunto sobre um caso de feminicídio em São Paulo, que uma mulher foi assassinada pelo ex após se negar a entregar o filho. Moradora da Rua Universal em Diadema, a mulher não identificada foi morta a tiros. Também baleada, a mãe não corre o risco de vida. Temos outros destaques sobre Quaresma: porque os católicos não comem carne na quarta-feira de cinzas. Entenda o significado da data, a relação com a fé cristã e como o costume se manteve ao longo do tempo. Também temos aqui sobre esportes, que Flamengo destrava a formação sem centroavante em 2026. E FIFA se une com o Conselho da Paz para a construção de estádio em Gaza. E Gabriel Jesus participa de um gol a cada 96 minutos no Arsenal. E Brasília reage contra o Cruzeiro e vence em Minas Gerais pelo NBB. Temos também aqui algumas matérias internacionais. Greve na Argentina cancela voos e afeta operações no Brasil. Na Áustria, a alpinista que deixou namorada morre congelada e, no caso, este homem foi condenado. Aeroporto da Flórida será renomeado com o nome de Trump, que nos informa que o Legislativo da Flórida aprova
projeto para rebatizar o aeroporto com o nome do presidente Donald Trump. Temos também aqui outros assuntos. Takaishi promete um Japão próspero e critica a China. A primeira-ministra do Japão defende revisão da política de defesa, admite flexibilizar a exportação de armas e promete manter estímulos econômicos após a vitória do Partido Liberal Democrático nas eleições. Sobre a economia, golpes digitais avançam e veja quais são os fatores de risco. No turismo, o carnaval incrementa o turismo, que deve encerrar o mês com 18 bilhões de reais. Sobre o caso Master, o Banco Central nomeia 5 servidores para conduzir inquérito sobre o Master. E novas regras do FGC precisam considerar os riscos, dizem os especialistas. Já sobre ciência e saúde, semelhanças genéticas no câncer em gatos e humanos. Também temos aqui sobre luto prolongado, porque alguns cérebros não conseguem avançar. E tecnologia brasileira aposta no controle biológico contra a dengue. E corridas longas aceleram o envelhecimento de células. Já no caderno de Educação em Carreira, temos aqui que a Universidade de Brasília, da Bahia, a UFBA, lamenta a perda de psicólogo e presta homenagem. E a Aeronáutica recebe aval para realizar um processo seletivo. A autorização foi publicada pelo Ministério no Diário Oficial da União, estabelece prazo de até 6 meses para a publicação do edital. As contratações irão reforçar as atividades da Comissão de Aeroportos da região amazônica e são por tempo determinado. Também temos aqui sobre menos dias, mais trabalho, que realmente está em jogo no fim da escala 6x1. Porque a redução da jornada só será um avanço se vier acompanhada de mudanças estruturais. Temos aqui um outro assunto em destaque. A Unicamp aprova a graduação de IA com ênfase em 3 áreas. Essa proposta de criação do curso ainda terá de ser votada no órgão máximo de deliberação da universidade. Já no site da Folha de São Paulo, temos aqui alguns assuntos sobre política. Figura histórica do PL, deputado critica a guinada bolsonarista da legenda e se filia ao Podemos. O Antônio Carlos Rodrigues está deixando o partido a qual é filiado há 27 anos. E governo aposta em divisão da oposição para eleger petista ao TCU. Odair Cunha é o favorito após acordo firmado com Hugo Mota. E Lula pediu leitura de cenários após captura de Maduro e os militares listaram vulnerabilidades aéreas. O presidente se mostrou preocupado com a ofensiva de Trump no país vizinho e quis saber mais sobre os riscos aqui no nosso país. Já no site do jornal Estado de São Paulo, temos aqui um destaque sobre o caso Master. O Banco Central pode aplicar cartão amarelo no BRB caso o governo do Distrito Federal não faça aporte no banco até 31 de março. Se não houver solução para o rombo deixado pelo Master, o Banco de Brasília pode ser impedido de abrir novas agências e expandir. E o Banco Central diz que, o Banco Estatal afirma que o Banco Central deu um prazo para medidas serem implementadas. Temos também aqui outros assuntos. André Mendonça reduz sigilo de caso Banco Master e dá mais autonomia para a PF nas investigações. Que nos informa que Mendonça autoriza o deslocamento de Burcar à CPI do INSS, mas diz que o depoimento não é obrigatório. E 5 tribunais terão que explicar depósitos de até 30 bilhões de reais no BRB. E pedidos de indenização por liquidação de bancos somam 17 bilhões de reais e reforçam o temor com o Master. Falando sobre música, Bad Bunny tropeça para fazer sucesso no Brasil. E aqui vem a pergunta: somos culturalmente isolados da América Latina? O porto-riquenho desembarca em São Paulo para 2 shows e viu o país abraçá-lo muito tardiamente. E os especialistas explicam o histórico
receoso dos brasileiros com artistas hispânicos. Já outras matérias em destaque, temos aqui na seção do Investidor sobre uma migração silenciosa. Os brasileiros cruzam a fronteira em busca de menos impostos. Temos outros assuntos. Saiba como será a reforma no Largo São Francisco, onde fica a Faculdade de Direito da USP. No Oriente Médio, 5 sinais de que os Estados Unidos podem atacar o Irã a qualquer momento. Isso porque o Irã voltou a fazer ameaças contra bases dos Estados Unidos no Oriente Médio em carta à ONU. E arquivos de Epstein podem ser apenas ponta do iceberg na investigação contra Andrew, que é o irmão mais novo do Charles III. E São Paulo Innovation Week inicia na segunda venda de ingressos e veja também aí os palestrantes confirmados. E esses foram os principais assuntos em destaque nos sites dos principais jornais aqui do nosso país. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Mais uma vez deixo o convite para que você continue acompanhando a programação completa aqui na TV da Transparência. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima.